Oi, gente querida e amiga do canal Paz e Bem e da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Este é o curso Retalhos da Nossa História. Pois é, o número 36. 36? 36 do Retalhos da Nossa História já. Estamos fazendo história. Não, desculpa. 37, gente. Número Eu achei que 37. fosse 37, Mauro, É. mas fiquei na dúvida. Retalhos da Nossa História de número 37. Que alegria. Estamos chegando, estamos chegando. Vamos encerrar o século XIX na segunda-feira que vem, na 38ª aula. Aí nós vamos fazer uma pausa para o nosso curso sobre o Jesus Cristo histórico, a partir do Samba Enredo da Mangueira. Então, toda segunda, 5 da tarde, vai ter o curso sobre o Jesus Cristo histórico. Encerrado o curso, vai ser um curso mais curto, a gente volta com Retalhos da Nossa História, século XX. Século XX. Com quem? Tudo isso com quem? Ele. Pedro Lima Vasconcelos, nosso mestre, professor. Pedro, você tá bom? Tudo bem, Mauro? Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Na luta, Alegria refletindo sobre esses grande, alegria retalhos grande. instigantes. É. E vamos conversar sobre mais um deles hoje. Hoje vamos falar da Revolta do Vintém, ocorrida no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Capital do Brasil Imperial. Essa coisa de meio de transporte mobiliza o Brasil há muito tempo. É muito verdade. tempo. E todo o tempo de preparação, de leitura, de anotações que fui fazendo em vistas ao nosso encontro de hoje, o tempo todo ficava tomado lá pelos tais 20 centavos da passagem de São Paulo em 2013, a reivindicação de um lado, as manipulações que esse pleito sofreu, enfim, toda uma discussão em torno do junho de 2013, que até hoje ainda suscita muitas questões, muitas controvérsias, né? Sim. Enfim. Mas o fato é isso, né, Pedro? Oi? Desde o século XIX, periodicamente, há explosões de revolta popular em relação a preços de passagens do transporte coletivo, né? Porque, mais uma vez, né, na linha do que a gente conversava, tratando lá do quebra-quilos, né, você tem uma fronteira que aparentemente é tênue, mas, na verdade, ela tem raízes muito profundas. Né? Até onde vai, né, o limite da negociação cotidiana entre o povo e o poder constituído? E quando é que essa fronteira ela é ultrapassada? E aí, justamente acontece, né, acontece a explosão. Mas aquilo já vinha fermentando. Né? Aquilo já vinha fermentando. O momento da explosão ele não é inaugurado ali. Uhum. É a chamada gota d'água, né? É o estopim que acende a fogueira que já vinha sendo preparada. Enfim, a revolta do Vintém tem esse componente e tem outros. Vamos tratar aí de todos eles. Ok. E para complexidade. saudar todo mundo que está por aqui, então, estreando nesta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020, aqui no canal Paz e Bem, estreando nesta terça-feira, ainda não sei o horário, mas de manhã, aqui na Pós TV 247, Retalhos da Nossa História, número 37, o curso do presidente Lula, tratando da revolta do Vintém, no final do século XIX, no Rio de Janeiro. Quero saudar quem chegou para a nossa aula desde já. Fernando Antônio de Rezende, falando de Brasília. Maria Ercília Guimarães. Viva! Hoje vou conseguir acompanhar ao vivo. Boa tarde, Mauro, professor e comunidade. Santo André presente. Danilo Damascena, mandando boa tarde. Jorge Lula Barreto, boa tarde, Mauro Lopes e Pedro Lima Vasconcelos. Petra não ganhou o Oscar de melhor documentário, mas o discurso do Joaquim Fênix e os prêmios do Parasita, sobre luta de classes, do Salvar a Noite, é verdade. Esse Parasita realmente acertou. Acertou o alvo. Maria Paula Leal. Oi, professor Mauro, professor Pedro e colegas. Espero que todos e todas estejam bem, apesar dos tempos que atravessamos. Tempos em sentido figurado e aqui em São Paulo, pelo menos hoje, tempos em sentido absolutamente literal. Tempo, cidade mergulhada aqui
na chuva, caos na cidade. Maria de Fátima, Maria de Fátima Lima Vasconcelos. Essa aqui é dos Vasconcelos, que está aqui na aula? Você a conhece, você a conheceu, exatamente. Ela irmã de Pedro que aqui na aula. Mais cedo por conta do caos aí da cidade e se comunicou comigo agora. Eu falei, vou poder assistir. Então, vou poder assistir. Então, presença ilustre aqui na aula, a irmã do Pedro aqui com a gente, a Maria de Fátima. Beijo, minha irmã. Grande saudação. Bem, a gente se conheceu em São Paulo no lançamento do nosso livro Lula e a Espiritualidade. Nosso livro Pedro e meu. Pedro, eu e mais um monte de gente boa. Benedito Ider. Boa tarde, professor Mauro. Pedro, finalmente vou assistir ao vivo. Florentino Gutierrez Pietro, mandando saudações de Itaguaí. O Danilo Damascena dizendo aqui que está em Poá, São Paulo. A nossa queridíssima Carla Pavão, aqui do Paz e Bem. Silvana Ferreira. Carmo presente. Que alegria poder assistir ao vivo. Valéria Torres, também do Rio de Janeiro, mandando saudações. Clarice Mi, a chuva deu uma pequena trégua na cidade de São Paulo. É verdade. Sandra Altava, olá, Mauro, olá, professor Pedro, adoro esse curso, não perca uma aula e ainda conto para toda a família. O perfil Confessor, boa tarde, Mauro, professor Pedro e comunidade, já presente e atento a mais uma aula. Ana Margarida Pereira Pinto. Comida tem história. É um perfil. A Lourdes Santos, do Comida Tem História. Mais uma vez, estou ao vivo. A Jaissa, nossa queridíssima Jaissa. Pedro, cheguei atrasada? Não, a aula começou um pouquinho mais tarde, eu avisei no chat. Começou 5h10 hoje, um pouquinho mais tarde hoje. A Márcia Dib, Isa Castro. Isa, a gente já esteve junto no Paz e Bem hoje de manhã, a Jaissa também. Marineide Oliveira, o pessoal da Resistência Contemporânea, lá de Palmas, Tocantins, o Ed Munhoz, de Amsterdã. Tá de longe, tá de longe. Legal, Ed, bem-vindo. E a Marineide, comunidade, salve, salve, Antônio Conselheiro, Marineide Oliveira. Pedro, hoje tive a oportunidade de conversar com o presidente Lula. Homem, ele está muito animado com o livro de Canudos e depois com que ele está pedindo uma sequência de livretos, fascículos sobre os retalhos da nossa história. Afinal, ele tem direito de pedir, o curso é dele, né? Curso do presidente Lula, então vamos ver. Agora é ver com o Sálvio da cota editorial aí como é que ele atende esse pedido do presidente Lula. Vai sair o livro, né? Canudos está para sair. Está para sair, estou fazendo a revisão dos capítulos, a leitura final para fazer o arredondamento, né? E para o mês que vem. Começo do mês deverá estar pronto. E depois vamos atender a demanda aí que Lula nos coloca. É um desafio e é um serviço, né, que com muito gosto a gente trata de fazer, de oferecer, né, para a recuperação das memórias das lutas do povo brasileiro, né? Essa saga que temos feito aqui, né, no canal Paz e Bem, na Pós TV 247. Então é isso. Logo depois do Carnaval, no início de março, né? Começa a pré-venda do livro sobre o curso de Canudos, o Belo Monte, de Antônio Conselheiro. Hoje, Revolta do Vintém, Rio de Janeiro, 1880. É isso, né, Pedro? 79 e 80, exatamente na virada do ano. Pronto, conte para nós. Efetivamente, a coisa explodiu, né, na virada do ano. Na virada de 79 para 80 do século XIX. Mauro, você conhece essa história? A desculpa é a de sempre. As contas públicas que não fecham. Alguém que nos acompanha já ouviu essa história? E o remédio que se apresenta para que se resolva o problema das contas públicas é sempre o mesmo. É tirar de quem menos tem. Uhum. Essa conversa, ela realmente ela é irritante, de tão repetitiva que já se tornou. E quando a gente olha para a história, né, a gente então se dá conta de que é uma prática. Uhum. É uma prática.
e uma prática que se vê confirmada a cada dia, né, nos tempos atuais. A gente que menos tem é vista como um peso e, portanto, tem que pagar pelo direito de existir, pelo direito de viver, de ocupar, né, esse terreno. Enquanto o povo não seja trocado por outro, né? Que a gente também Parasitas, parasitas, né? Pedro, parasitas. No meu caso, especificamente, sou um parasita juramentado, com caixa alta, né? Porque sou funcionário de uma universidade federal. Mas e o povo? Né? E o povo? É aquele que não cabe no orçamento. Aquele que não cabe no orçamento. Que é uma expressão do nosso presidente Lula, né? Exatamente. E é aquele sobre o qual recai a conta na hora que você tem que fechar as contas do orçamento. E como é que você faz isso? Ou pela taxação, né, a criação de novos impostos, ou pela precarização, pela diminuição da prestação de serviços. Essa conversa ela está absolutamente atual. E a gente, quando olha para o passado, vê que a lógica que preside esse modo de as coisas serem feitas é uma lógica de longa duração, né, na nossa história. Então, vejam, o que está em jogo aqui, inicialmente, é o fato de que as contas do governo não estão fechando porque o governo teve que gastar muito dinheiro no combate às consequências de uma seca terrível que assolou, né, o sertão aqui do Nordeste em 1877. E esta seca ficou famosa, né, pelo peso, pela incidência muito dura na vida sertaneja, com um saldo de gente flagelada, de animais que morrem por inanição, enfim, deslocamentos de massas e mais massas de pessoas para os centros urbanos. Enfim, a seca de 77 foi considerada, né, uma das mais pesadas, das mais duras, né, a atingir o sertão do Nordeste. E o governo teve que intervir, né, de maneira a sanear minimamente, ou a compensar minimamente, né, os danos e os sofrimentos das pessoas, oferecendo, né, soluções, obviamente, paliativas. Né? Vamos pensar que, nessa época, estão acontecendo aqui no Nordeste os protestos do quebra-quilos. Antônio Conselheiro está andando pelo sertão, juntando pessoas para rezar, mas para construir açudes. E as casas de caridade do Padre Biapina estão, né, também prestando seus serviços. Bem, o governo imperial teve que se mexer, e isso, né, comprometeu as finanças públicas. Prestar serviços à população é alguma coisa assim acidental, né, que, quando ocorre, né, desestabiliza, né, as finanças, né, do Estado. E você tem que recompor isso. E aí o Paulo Guedes, da época, o ministro da Fazenda da época, ele propõe uma série de impostos, né, a serem cobrados, até sobre mercadorias ou sobre produtos consumidos por setores variados, né? Mas este, em particular, haveria de suscitar a reação de que vamos tratar aqui, que era um imposto a incidir na passagem a ser paga, né, na passagem paga para a utilização do serviço público de transporte na cidade do Rio de Janeiro. E qual era o serviço de transporte àquela época?
era o bonde. Não se tratava do bonde elétrico, mas era o bonde puxado por tração animal, cavalos, por burros, né? E havia várias linhas, né, que ligavam o centro à Zona Norte, a Botafogo, Laranjeiras, bairros tradicionais ali da Zona Sul do Rio de Janeiro, mais próximo ao centro da cidade, né? Eram várias linhas, né, que tratavam, então, de dar conta das demandas que existiam numa cidade que estava em processo constante de crescimento, né? Já contando com algumas centenas de milhares de habitantes. Então, tanto pessoas que iam morar mais longe, porque no subúrbio conseguiam eventualmente adquirir uma casinha com melhores condições, né, para poderem viver, ou pessoas que não gostavam de ter que conviver com o povo e, portanto, se retiravam para o Botafogo. Botafogo, na época, era o local de muitas chácaras, né? Então, em que viviam setores mais abastados da população, também queriam viver longe, por outras razões, né? Para ficarem longe do povo e do mau cheiro do povo, expressões que eram usadas na época. Então, a cidade se alargava em termos geográficos e você tem que ter, né, obviamente, meios pelos quais o transporte das pessoas fique facilitado. E o bonde será esse transporte privilegiado, né? Havendo, na época aí que nos interessa, 4 companhias diferentes de prestação deste serviço, dessa concessão, chamaríamos hoje, desse serviço público. Inclusive empresas de capital estrangeiro. Muitas vezes se fala, então, da chegada do bonde como uma indicação de que a cidade progredia, de que a cidade estava, né, se modernizando, de que a cidade, capital do império, então, adquiria ares de uma urbe, né, moderna, que copiava as tecnologias existentes em outros países, basicamente países europeus e cidades como Paris e outras. Mas é preciso pensar no reverso dessa situação. O ingresso do bonde na vida urbana do Rio de Janeiro produziu uma série de impactos que, em geral, não são registrados ou costumam passar despercebidos quando a gente olha para o processo pelo qual a cidade foi se tornando uma metrópole. Na verdade, Mauro, entre inúmeros motins, inúmeras situações de desconforto, é que nós vamos localizar a revolta do Vintém. Ela não foi um episódio isolado no que diz respeito à relação da população com o serviço público desse transporte, né? As empresas, o poder constituído, né? Então, a revolta do Vintém foi a primeira revolta mais expressiva. Mas houve outras já no início do século XX, né? Mas, no meio dessas explosões, ou perpassando e permeando essas explosões mais visíveis, estavam inúmeros tipos de reclamação. E aí, quanto mais eu ia anotando e lendo sobre isso, eu pensava nas condições dos transportes públicos nas grandes cidades do país. Então, reclamações quanto à lotação, reclamações quanto ao não cumprimento dos horários, reclamação quanto aos maus tratos dados aos animais, ou que não eram bem alimentados, ou que eram chicoteados para que andassem mais rápido, né? E, portanto, conduzissem
as composições de maneira mais rápida, o desconforto das pessoas que viviam penduradas, né, nas composições, as indelicadezas que os condutores tinham em relação, né, aos passageiros e muitos acidentes. Muitos acidentes, são pessoas que caíam dos bondes, pessoas que eram atropeladas pelos bondes, na medida em que os bondes atravessavam as vias públicas, né? Riscavam o traçado, né, urbano da cidade. Então, muitos abaixo-assinados, muitas matérias de jornal, né, tinham a ver com a introdução do bonde na vida da cidade do Rio de Janeiro. Curiosamente, Mauro, você que é da imprensa, vai achar interessante isso. Os jornais costumavam salientar ou destacar os conflitos pontuais entre usuários e trabalhadores dos bondes. Então, ou porque o condutor do bonde era mal educado, ou porque o fulano que fazia a cobrança era grosseiro, né? E aí a população reclamava com os condutores, mas as empresas responsáveis pelo transporte, pelo serviço, pela realização, via de regra, não eram mencionadas, não eram apresentadas, não eram chamadas, né, convocadas, né, para a discussão dos problemas que efetivamente existiam. E os poderes públicos, muito menos. Então, eu fico pensando em tantas situações dos ônibus, dos trens, né? Dos trens de subúrbio que existem em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Maceió. Né? Então, o problema é o motorista que arrancou, né? O motorista que fez isso, o cobrador que não sei o quê, né? Sem se atentar, sem que se dê conta de que o problema tem uma estrutura muito mais profunda, né? Que se reflete, né, nessas cenas de desencontro, de desentendimento, e a imprensa estimulando, né, nessa lógica de atiçar trabalhadores contra trabalhadores. População, em geral, contra os trabalhadores que estão ali realizando seu serviço, sabe lá em que condições, né, em que condições de trabalho. Né? Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Pois é. A mídia conservadora é uma mídia patronal desde sempre, né? Ela nunca questiona o sistema, né? Porque ela defende o sistema, né? Então, é uma questão exatamente que acompanha a história do Brasil. A gente fica indignado com a Globo hoje, mas antes da Globo existiram outras Globos. Exatamente. Claro que outras dinâmicas, outros caminhos, né? No século XIX não tinha televisão, eram os jornais, as revistas, mas essa dinâmica já estava dada também. Exatamente. Então, a gente precisa ver a revolta do Vintém, né, dentro desse contexto mais geral. Né? Não foi uma coisa assim que surgiu do nada. Sim. Na verdade, os próprios agentes sociais, políticos da época estavam receosos de que um imposto que incidisse na economia popular, nesse item tão fundamental quanto era o transporte coletivo, né? Que isso fizesse entornar o caldo. Sim. Que isso fizesse ultrapassar aquele limite, né, ao qual a gente já fez referência. Sim. Então, os outros impostos, eles incidiram sobre determinados produtos. Então, quem consumia aqueles produtos, enfim, terá reclamado. Mas o imposto do vintém, ele alcançaria uma massa de pessoas. Né? O valor do tributo era pequeno, mas a massa de pessoas a serem atingidas era grande demais. Sim. E eram pessoas que justamente tinham poucos rendimentos. Então, estava colocada a condição para que uma revolta, né, ela viesse a acontecer. Então, você tem a criação de um imposto
E a gente viu isso onde? Lá no Belo Monte. Sim. No Belo Monte, Antônio Conselheiro, né? Na verdade, cronologicamente, ainda isso estaria para acontecer. Mas o novo imposto, ele incide dentro de uma lógica já cotidiana, né? De um modo cotidiano de as coisas acontecerem. De desgaste, né? E aí pegou. Aí a coisa, né, adquiriu proporções, né, inesperadas. Uhum. Bem, esse imposto, ele então deveria acontecer a partir do 1º dia de janeiro de 1880. Ele deveria entrar em vigor, né, era presente de Ano Novo, Uhum. Que o governo estava reservando, né, para a população. Então, alguns... e um detalhe fundamental que eu já nem me lembro mais se eu comentei. O imposto incidiria na população que pagava a passagem. Ou seja, você teria um aumento na tarifa. Sim. Contar só para você, as companhias de bondes não foram tributadas. Elas não entrariam na cota de sacrifício. Sim. Elas não teriam que mexer no seu lucro. Certo. Diminuir o seu lucro. Não. É a população que vai pagar. Mesmo porque não era um pedaço do preço da passagem já existente. Não. Haveria um aumento da passagem para esse imposto. Exatamente. Um aumento da passagem, e este aumento seria transferido para os cofres do Estado. Sim. Né? Pelas companhias prestadoras de serviço. Mas elas não eram alvo, não eram atingidas em absolutamente nada. Sim. Cá entre nós, Mauro, eu sempre penso, quando eu vejo situações como essa, naquela frase do Evangelho, que é muito mal interpretada, de modo geral: a quem tem, muito se dá. A quem não tem, até o que pensa ter é tirado. Sim. Bem, no dia 28 de dezembro... Não, pera lá. Explica essa frase do Evangelho aí. A quem tem, muito é dado. A quem não tem, até o que pensa que tem, lhe é tirado. A pessoa interpreta isso aí, né, das maneiras mais evasivas possíveis. Mas o que está em jogo é a lógica de um sistema que privilegia os já privilegiados. Sim. E ataca os mais vulneráveis. A interpretação daqueles que se utilizam da religião para colocá-la a serviço dos poderosos é tão enviesada, mas tão enviesada, que eles dão a esse dito de Jesus uma ideia de positividade. Então, eu tenho muito, né? Eu tenho muito porque eu tenho meus méritos, porque eu sou fiel, porque eu sou justo, porque eu pago o dízimo, porque eu vou na missa toda semana, então eu vou ganhar ainda mais. Você que não tem, aí a leitura deles é: você que não tem, você que não vai na missa, você que não dá o dízimo, você que não obedece, vai ser tirado de você. É uma loucura, né? Porque é tão óbvia, o dito de Jesus é tão óbvio, e é tão enviesada a interpretação para colocá-la a serviço do sistema, que é chocante. E é enviesada quando a gente se dá conta, né, do processo, porque com você deve ter acontecido a mesma coisa que eu e comigo. Eu aprendi o sentido dessa frase dessa maneira que hoje a gente vê enviesada. Sim. Dessa maneira enviesada. Mas eu tomava como natural. Sim. Até a hora que, enfim, cai a ficha. Até a hora que a gente escutou a frase. Até a hora que você presta atenção na frase. Ou você a localiza no seu contexto literário. Enfim, não é o caso da gente discutir isso aqui. Sim. Mas é surpreendente que a significação tradicional, né, costumeira que essa frase
recebe e seja essa que tanto você quanto eu, né, aprendemos. Sim. Mas então, vamos lá ao Rio de Janeiro de fins de 1879. No dia 28 de dezembro deste ano, foi convocada uma passeata lá no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, um bairro tradicional ali próximo da Quinta da Boa Vista, próximo da zona portuária, enfim. Cerca de 5.000 pessoas, alguns falam de 6.000 pessoas, se reuniram sob a liderança de uma figura que se destacaria. Ele emerge nesse momento para a vida política daquele momento ali do Brasil, que foi o Lopes Trovão. Era um líder abolicionista, republicano, e certamente ele percebeu que proceder a uma movimentação em torno dessa temática, né, produziria, né, um forte apelo popular. E ele efetivamente conseguiu juntar essas milhares de pessoas. E Lopes Trovão era conhecido como um orador muito exaltado e capaz de chamar a atenção com sua retórica, né? Então, ele encoraja a multidão a seguir na direção do Palácio Imperial para entregar um pedido ao imperador, né? Um pedido para que o tributo fosse revogado. Um tributo considerado iníquo, vexatório, né? Ofensivo, né, à população, porque esse era um argumento utilizado na época. Ele ia incidir de maneira igual sobre desiguais. Porque o imposto era o mesmo, mas as condições das pessoas que iam ter que pagar as passagens não eram necessariamente as mesmas. Bem a lógica do Paulo Guedes, que quer colocar uma alíquota só para o imposto de renda. Né? O nosso imposto, que já é pouco progressivo, ele quer tirar o pouco de progressivo que ele tem. Né? É a mesma lógica, pois o protesto pegou nesse ponto. Né? O imposto é iníquo porque ele incide igualmente sobre pessoas em condições desiguais, diferentes. Pois quando a multidão chegou às proximidades do palácio, ali ela na Quinta, foi... né? Como? Na Quinta. Na Quinta da Boa Vista, exatamente. Ela foi bloqueada por um destacamento da polícia, e que não permitiu que a marcha prosseguisse, né, e forçava a que o pessoal se dispersasse e voltasse para os seus lugares de origem. E o imperador isolado lá, assustado lá no seu palácio, muito provavelmente não se dando conta de como essa situação poderia sair do controle na perspectiva dos seus interesses. Aliás, a família imperial deu seguidas mostras de inabilidade e de não percepção do que acontecia à sua volta. Basta ver o episódio do baile da Ilha Fiscal na véspera da proclamação da República. Mas, enfim, talvez alguém tenha chegado para o imperador e tenha dito a ele: olha, majestade, cuide aí, atente aí a essa demanda, isso pode pegar mal, afinal de contas, o pessoal pode começar a falar aí que o imperador é insensível às necessidades da população, vão começar a falar mal do imperador, isso não vai pegar bem, enfim. Ele já cultivava um pouco a imagem de uma pessoa sensível às demandas da população. Ele até seria abolicionista, né? A ideia de pai dos pobres, né, se procurava associar a ele. Então, ele manda ao Lopes Trovão e aos demais líderes daquela passeata, né, uma
uma comunicação dizendo que ele aceitaria receber uma delegação, né? Mas que a multidão tinha que ficar lá, distanciada. Aí foi o Lopes Trovão que deu o golpe. Golpe não no sentido mais pesado da palavra, mas que, enfim, deu o troco, melhor. Deu o troco. Diz que não aceitava que a solução dada fosse essa, de que uma delegação fosse conversar com o imperador. E aí a declaração dele: o povo não voltava, uma vez que lhe fecharam da primeira vez as portas do palácio. Ou seja, ele endureceu. Sim. Do outro lado. E aí ficou a situação não resolvida. E daí a 3 dias, o imposto ia ser aplicado. Então, vem a turma do deixa disso e começa a dizer, olhe, é bom não aplicar o imposto, não. É bom que a coisa não aconteça dessa maneira. É bom recuar. Mas o ministro da Fazenda, lá, o Paulo Guedes, não, desculpe, chamava-se Afonso Celso, o ministro. Ele diz, não, mas as contas públicas, vamos aplicar. Né? Em relação a esse momento, a essa transição, essa indefinição do que haveria de acontecer entre o 28 de dezembro e o 1º de janeiro, saiu na imprensa, alguns dias depois, né, um texto caricaturizando a figura do imperador. Eu vou ler aqui. Né? Então, diz assim: Sua Majestade agora anda cabisbaixo e triste. Triste e cabisbaixo porque o Zé Povinho, de quem ele sempre esperou a mais passiva obediência, pondo de lado mais certas conveniências, deu-lhe uma vaia mesmo na bochecha. Em que consistiu a vaia? O povo chamou de tipo sábio de contrabando, caju, banana e outras poucas vergonhas deste jaez. Dom Pedro ouviu tudo muito caladinho e voltou para São Cristóvão, dizendo com seus botões: não há nada como cada um em sua casa, com sua mulher e os seus filhos. E a partir desse momento, dessa indefinição, dessa covardia, né, dessa tentativa de fazer alguma coisa depois que o caldo já havia entornado, né, como se costuma dizer, o pessoal começa a chamar Dom Pedro II de Pedro Banana. Enfim. Mas no dia 1º... Estou vendo aqui, Pedro, enquanto você falava, me interessei aqui para ver o nome do ministro da Fazenda, Afonso Celso de Assis Figueiredo. Isso. Tá? Agora, é muito interessante que... Deixa eu ver aqui. É ele mesmo. Será conhecido depois como Afonso Vintém. Afonso Vintém? Agora, veja que situação a do Império ali. Porque ele então, 1870 e... Deixa eu ver aqui. Ele entra em 8 de fevereiro de 1879. Sai no final da revolta. Sim, 28 de março de 1880. Ele vai cair. E aí você tem antes dele, uma sucessão de ministros da Fazenda. Aqui, o João Lins Cansanção do Sinimbu, de 5 a 13 de fevereiro de 1878. Gaspar da Silveira Martins, de 13 de fevereiro de 1878 a 8 de fevereiro de 1879, 1 ano apenas. Aí vem o nosso Afonso Celso, José Antônio Saraiva, 28 de março de 1880, esse até ficou um pouco mais, 21 de janeiro de 1882. Mas o Martim Álvares da Silva Campos, 21 de janeiro de 1882 a 3 de julho de 1882. E assim vai. Então, essa ideia que a gente tem
de que o tempo do Império era um tempo de estabilidade, de bonança e tal, é absolutamente falsa, né? Sim. E que as contas do Estado estavam comprometidas por causa da seca. Claro que a seca representou ali uma situação de absoluta emergência. Se o Estado não serve para pelo menos isso, né, serve para quê? Né? Afinal, bem, estados comandados por figuras como essas que comandam agora, a gente se pergunta também. Né? Sim. Mas as finanças do Estado brasileiro estavam arruinadas depois da Guerra do Paraguai. Nós estamos 10 anos depois da Guerra do Paraguai. Né? A insatisfação com essa postura, né, isolada, essa posição reativa, né, e enclausurada, né, da família imperial, recolhida, né, da família imperial, né, a insatisfação em relação a essa postura, né, ela vai crescendo também. Né? Então, longe de termos a tal estabilidade, né, de que muito se fala, inclusive agora que os grupos monarquistas aparecem, a gente não sabe de onde, né? Dizendo, não, naquele tempo era tudo paz, era tudo prosperidade, as coisas andavam de maneira harmoniosa. Não andava coisa nenhuma. Né? Não vamos nos esquecer que a monarquia ela não aguentou um ano após a abolição. Ela se sustentou sobre esta lógica absolutamente perversa. Né? Bem, no dia 1º de janeiro, Mauro, havia aquela dúvida. O imposto vai ser cobrado ou não vai? Uhum. Vai ser cobrado ou não vai? Havia a nítida sensação de que cobrar o imposto seria fatal para as pretensões, seja do poder público, seja das empresas, enfim. Vai dar problema. Vai dar problema. Sim. Então, houve titubeios também na hora de fazer a cobrança. Então, houve recomendações a que os cobradores não insistissem caso alguém se recusasse a pagar, né, só recebessem de quem efetivamente, né, concordasse com a cobrança. Mas é óbvio que um encaminhamento desse tipo tinha tudo para dar errado. Uhum. Efetivamente deu errado. Né? Então, você vai ter um outro protesto, agora já não mais no Palácio, né, na direção do Palácio, mas ali onde as linhas se encontravam, onde elas se cruzavam, e também se juntaram ali milhares de pessoas. Né? E aí o protesto adquiriu feições mais impactantes. Então, houve depredação de bondes foram derrubados, animais, os cavalos, né, os burros, foram atingidos também. O calçamento das cidades foi arrancado, porque o pessoal decidiu arrancar os trilhos por onde passavam os bondes. Enfim, tudo aquilo que se previa aconteceu. Os apelos que foram feitos, então, né, de um lado, para que o tributo fosse suspenso, mesmo que provisoriamente, e os apelos à moderação dos populares, se falava assim. Era preciso que os populares se moderassem. Obviamente, não encontraram eco. Né? E depois, esses mesmos que apelaram à moderação popular vão dizer que o que triunfou foram os rancores populares. Então, o povo estava movido por uma fúria repentina, um rancor inexplicável. Só quem não tem ouvidos para ouvir ou olhos para ver e pensaria nessas expressões como uma irrupção assim inesperada, né? Essa ideia da selvageria do povo, né? Sim, exatamente. Ou a loucura coletiva, né? a insânia coletiva. Aliás, esse discurso vai ficar cada vez mais presente nas falas das elites em relação às manifestações populares, cada vez mais.
E isso, inclusive, vai ser transplantado para interpretar manifestações ou mobilizações populares no interior, por exemplo, no caso do Belo Monte de Antônio Conselheiro. Alguns chegaram a dizer que as mobilizações ali em torno dos bondes e arrancando os trilhos e o calçamento ali do centro do Rio de Janeiro, que essas manifestações poderiam desembocar em alguma coisa similar à Revolução Francesa. Nossa. O pessoal é criativo, né? E aí, bem, Revolução Francesa, você teria a derrubada da monarquia, né? No fim das contas. Sim. Enfim, aí a repressão se fez presente e houve um saldo de mortos e feridos, e não se sabe exatamente, né, o número, tanto de mortos quanto de feridos. Sim. Alguns falam de 3 mortos e 15 feridos, outros falam de um número maior de mortos e também um número maior de feridos. Sim. De toda maneira, o que isso produziu como saldo para além, né, dos problemas ali circunscritos àquele dia, foi que a aplicação do imposto ficou absolutamente, né, inviável. Sim. Houve vozes no ministério lá do governo, né, considerando isso um absurdo, porque, afinal de contas, a lei estava em vigor. E se a lei estava em vigor, ela precisava ser aplicada a ferro e fogo, custe o que custasse, mas a lei não podia ser, não ser assim, fraudada, desobedecida. Isso aí seria um assinte. Sim. Mas o que efetivamente aconteceu foi que não houve condições políticas práticas para, né, a cobrança do referido tributo, e o resultado foi que o Afonso Celso teve o seu cargo, né, colocado em risco, e efetivamente em março ele perde o cargo por conta dos desdobramentos, sim, da revolta do Vintém. O ministro seguinte ainda vai tentar ver se consegue, viabilizar a aplicação desse imposto, mas não consegue. Então, em setembro de 1880, o imposto é definitivamente cancelado. A revolta foi vitoriosa, então. Ela foi vitoriosa em relação àquilo que ela pretendeu pontualmente, né? Sim. Agora, você tem essa situação, né, de 9 meses de uma lei que está em vigor e não é aplicada, né, para horror dos defensores da ordem. Sim. Enfim, e ela, obviamente, suscitou muitos conflitos no interior da corte, no interior do ministério, né? Como é que essa situação vexatória, né, haveria de ser contornada. Agora, mais importante, tão importante quanto a manifestação em si, a reivindicação específica que levou a essa mobilização toda, é pensar na lógica que preside os nossos retalhos, né, Mauro? Sim. É pensar não no evento como uma irrupção que vem do nada e, assim como surgiu, desaparece. Não, você tem um lastro, você tem um contexto, você tem uma trama intrincada, né? Uma rede, né, em que os movimentos fazem com que essas expressões sejam viáveis. Então, né, os estudiosos desse tema, eles salientam mais uma vez alguma coisa que eu mencionei aqui, mas eu quero insistir mais uma vez, e que já apareceu em outros programas dessa nossa série dos retalhos. Quer dizer, o limite até onde o povo se vê
em condições e disposto a negociar com as forças que se lhe opõem, seja o Estado, sejam os proprietários privados, né, os concessionários de serviços públicos. Né? Mas há uma fronteira, e essa fronteira não é definida por nenhum tratado prévio. Né? Há um limite que, quando ele é ultrapassado, vem à tona aquilo que eu já citei várias vezes, o historiador inglês Edward Thompson chama de economia moral da multidão. Uma cultura política popular que se manifesta, né, e é preciso olhos e ouvidos para ver e ouvir, né, e para perceber a constituição dessa cultura política. Então, vejamos lá, né, o imposto é declarado iníquo porque ele incide igualmente sobre pessoas em condições desiguais. Isso é uma expressão preciosíssima do senso de justiça. Sim. Né? Sim. Que leva à recusa, que leva, né, à exigência de que você pense a economia não apenas em função da matemática, né? Mas a economia ela é política. Sim. O neoliberalismo, me permita esse comentário, eu não sou especialista no assunto, mas é a sensação que eu tenho. O neoliberalismo ele procede à mais radical ruptura entre economia e política. O que importa são as finanças do Estado, que têm que estar saneadas, para que os compromissos dele com os financistas sejam atendidos. Né? Sim. Mas a economia não é pensada em função do político, ou seja, da polis, da população, das pessoas nas suas demandas cotidianas. Sim. Né? Porque esse ponto é fundamental. A economia tem que voltar a ser política. E aqui eu estou colocando a palavra política tanto no sentido substantivo quanto no sentido adjetivo. Uma economia que não seja política, na contramão desse discurso tecnocrático, né, que diz que justamente você tem que tirar o político e colocar o técnico, né, para gerir uma Petrobras, para gerir um Banco Central, para gerir, né, um Ministério da Fazenda, né? E aí, justamente, as demandas populares vão para o ralo. Então, Thompson ajuda a gente a pensar na emergência de uma cultura política tradicional, né, que não admite essa ruptura entre o econômico e o político. E que não admite, né, que um imposto seja justificado para cobrir ou para sanear as contas que não são as contas que essas pessoas têm que gerir no seu dia a dia. Sim. Isso é um ponto fundamental. E isso foi notado na época, Mauro. Ah, sim? Sim. Um articulista escreveu num jornal, e engraçado que ele escreveu sob pseudônimo. Sabe lá Deus por quê? Não sei. Mas escreveu sob pseudônimo. Ele diz: 6.000 pessoas se reuniram no campo de São Cristóvão sob a inspiração de uma ideia. É a consciência do direito que desperta na alma da nação até hoje adormecida. Bonito, hein? É o sentimento da própria força que levanta obstáculos morais e injustos. É o protesto legítimo do povo contra os erros e caprichos do governo. Alguém que se dá conta e escreve sob anonimato, sob pseudônimo. Curioso, né? Exatamente, não se trata de uma manifestação extemporânea. Pelo contrário, há a inspiração de uma ideia.
a consciência do direito que desperta na alma da nação. Acho que você traz uma dimensão muito importante, Pedro, nessa discussão, que é assim: não existe política sem político. Não existe gestão pública sem política. Não existe gestão do Estado sem política. Não existe relação entre as classes sociais sem política. O que quer dizer o seguinte: toda vez que existe um discurso de que a gestão tem que ser técnica, de que os políticos não servem, de que precisa uma nova política, de que precisa fazer a gestão da coisa pública sem políticos, é porque tem algum político, tem algum segmento político que está se utilizando desse discurso em seu benefício, porque tudo isso é mentira, tudo isso não existe. Então, quando alguém está dizendo é preciso acabar com a gestão política do Estado, é preciso colocar uma gestão técnica, vamos ler. Chave de leitura, na igreja se diz. Chave de leitura é, essa pessoa está dizendo, vamos acabar com a gestão dos políticos que são meus inimigos para fazer a gestão política como eu quero fazer, como a minha turma quer fazer. Exatamente. Sempre assim. Sempre Exatamente. assim. O caso aí que nos interroga a todos, né, do assassinato daquele miliciano, né, lá, da queima de arquivo. Né? Da queima de arquivo, muito provável, né, queima de arquivo, é mais uma dessas evidências, dessas suspeitas, suspeitíssimas, de quê? De que você tem um aparelhamento do Estado para atendimento de demandas absolutamente particulares. Claro. Você tem uma privatização do Estado, Sim. do serviço público, do serviço de segurança pública. Sim. Né? E aí sim você tem uma privatização do Estado. Sim. Né? Ele agora atende às minhas demandas. Né? E aí eu usufruo das estruturas que existem, né, para atenção às demandas ou necessidades existentes no todo da sociedade para atender a demandas que são minhas. Né? Efetivamente, não. Ou a economia volta a ser política, gerida por pessoas que efetivamente sejam do povo, tenham sensibilidade em relação às demandas do povo, ou então a gente vai ficar escutando patifarias como essas, que funcionários públicos são parasitas, né? O povo não cabe no orçamento, né? O orçamento do SUS é menor do que o tamanho do povo brasileiro. A gente escuta, bem, a gente vai escutando uma sandice após outra, né? Uma agressão após outra. Sim. São pessoas absolutamente insensíveis, né, à gestão pública, à coisa pública, ou seja, a coisa que tem a ver com o povo. E aí nós vamos ter agora, de 26 a 28 de março, na cidade de Assis, na Itália, um encontro cujo nome é A Economia de Francisco. Acho que o nome mais apropriado desse encontro seria A Economia de Clara e Francisco, porque não se trata de Francisco Papa, trata-se de Francisco de Assis. Então, é pensar a economia conforme o pensamento de Francisco de Assis. E não dá para pensar o pensamento de Francisco de Assis se não pensar no pensamento de Clara também, né? De Santa Clara. Então, a ideia de que é preciso pensar uma nova política econômica que supere os limites do capitalismo voltado a atender o sistema financeiro. Lula vai estar com o Papa essa semana, quinta-feira, agora dia 13, para falar exatamente disto. É preciso uma nova política econômica que atenda aos interesses do povo, porque o que existe, não existe técnica, existe uma política econômica que está a serviço dos milionários, mais propriamente dos bilionários do planeta, né? É disso. Exatamente. A economia tem que voltar a ser política. Isso. Né? Ela tem que voltar a estar atrelada às necessidades do cotidiano do povo brasileiro. Ela é política, né? Só que ela tem um discurso que falseia o fato dela ser política a serviço de alguém
para dizer que ela estaria a serviço de todos por uma gestão técnica. Grande. Eu estou insistindo no sentido de que a economia tem que ser política, pensando na etimologia da palavra política, polis. Polis. Cidade. Perfeito, perfeito. Uma economia que atente às demandas, às situações que fazem o cotidiano da vida das pessoas daquele país e do mundo inteiro. Né? Sim. Certamente, esse encontro, a economia de Francisco, vai nessa direção. Né? E é um esforço no sentido de alertar o mundo inteiro em relação aos riscos absolutamente suicidas. Essa lógica, né, imposta pelo capitalismo nessa Sim. sua vertente mais recente do capitalismo financeiro. Quando eu digo que da economia, da política econômica dos bilionários, isso não quer dizer que os Bolsonaro sejam bilionários. Ainda. O projeto deles é sê-lo. Mas que eles estão a serviço dos bilionários. Então, este governo, vamos ter clareza, este governo é o governo que está a serviço do Jorge Paulo Lemann e de outros como ele. Única e exclusivamente disso, a serviço dos bilionários. E é tão relevante, tão claro isto, que agora o próprio João Paulo Lemann já não basta ele terceirizar a prestação do serviço do Estado para ele, para uns Jair Bolsonaro da vida. Agora ele tem lá a Tabata Amaral, agora ele está montando a própria bancada dele para deixar os intermediários de fora e assumir ele e sua turma diretamente o controle do aparelho do Estado. A radical privatização do Estado. É isso aí. Né? E a transformação do Estado num mecanismo que, em vez de distribuir renda por meio das políticas assistenciais, de um lado, mas também dos diversos serviços na área da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura, faz o contrário. Né? Se recusa a prestar os serviços, então aumenta a fila do Bolsa Família, onde saiu mais uma notícia nesse. Né? Represa a concessão de benefícios do Bolsa Família, das aposentadorias, das indenizações, né? Fecha esse e aquele programa. Não sei se já fechou a farmácia popular, acho que o Temer já estava tentando fechar, né? Mas, enfim, está com os dias contados esse programa também. Né? Compromete de maneira criminosa o ingresso de novos estudantes nas universidades públicas por essa lambança, né, que ninguém me tira da cabeça que tem algo de intencional, mas suspeita, né, no Enem, no SISU, enfim, uma bagunça completa. Né? Então, você retira dinheiro, você tira recursos, né, que deveriam ser canalizados na direção dos programas que atendem o todo da população, especialmente o seu setor mais vulnerável, mais carente, para pagar os juros da dívida, para, enfim, né, entregar esses serviços à gestão dos técnicos, que, obviamente, estão preocupados muito mais com o seu lucro do que com a qualidade da prestação dos serviços. Né? Enfim, eu pensava o tempo todo, preparando esse nosso encontro, na extrema atualidade das questões que ele suscita. Sim. E aí, gente, a revolta do vintém é uma revolta pelo vintém, como a revolta dos 20 centavos. Porque pode não parecer relevante, mas pesa. 20 centavos em cada passagem de ônibus quer dizer talvez até R$20 por mês. E R$20 por mês quer dizer 240, R$250 por ano. E R$250 por ano, para quem ganha o salário mínimo, é dinheiro. Faz diferença. Então, em si mesma, a reivindicação contém justiça. Mas, na verdade, a revolta do vintém, ela não apenas questiona o vintém, ela questiona toda essa estrutura de poder, no qual o vintém é o simbólico de toda a absorção, né, desse enorme aspirador de recursos que vai lá para o bolso dos Jorge Paulo Lemann da vida, o tempo todo. E, nesse sentido, Mauro, eu ficava pensando o seguinte, que a demanda absolutamente justa contra este imposto iníquo, né, como foi qualificado à época,
como esta demanda pode ser instrumentalizada. Uhum. Como, ao que me parece, foi também a mobilização Em 2013. em relação aos 20 centavos. Porque, veja só, no caso da revolta do Vintém, efetivamente se alcançou o pretendido. Uhum. Mas isso, por exemplo, significou a projeção de um Lopes Trovão na vida política, o ingresso, né, na vida política. E temos que pensar qual foi a carreira dele, né? Temos que pensar como é que uso, né, essa popularidade que ele encontrou, né, vai ter nos anos seguintes, que são os anos do enfraquecimento da monarquia, do enfraquecimento definitivo da monarquia, né, seja para alcançar a abolição da escravatura, seja para alcançar a mudança do regime. Sim. Então, certamente, a revolta do Vintém ela teve um impacto para além do seu objetivo. Sim. Né? E este é um problema. Este é um problema. Porque, veja, a mobilização dos 20 centavos ela foi instrumentalizada, essa pelo menos é a minha leitura, num certo momento, para se tornar o ponto de partida de uma série de manifestações visando a desestabilizar, né, seja a prefeitura de São Paulo, na época, sim, que era conduzida pelo Haddad, e o Haddad tinha acabado de tomar posse, e o Haddad nunca se recuperou, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Nunca se recuperou do baque. E isso, obviamente, lhe conferiu muitas dificuldades para que ele pudesse, né, dar conta da gestão, e ele o fez de maneira admirável, a meu ver, mas ele teve que enfrentar dificuldades tremendas, porque a mídia não perdoou absolutamente nada, e o império das fake news, né, em relação ao Haddad, né, foi de um tamanho absolutamente... Teve início ali, né? Teve início ali. E começou ali. Né? E aí você tem essas manifestações que se transformam em outras, ainda ali, junho, julho de 2013. Isso vai, obviamente, contribuir enormemente para o que vem depois. A desestabilização do governo Dilma, o golpe contra ela, e, enfim, todo mais, a prisão do Lula, a eleição de Bolsonaro. E aí é que está, Mauro, depois disso, a passagem de ônibus em São Paulo subiu. E cadê a turma? Pois é. Cadê? E outra coisa, foram tentadas mobilizações. Eu sei que o nosso tempo está correndo, mas eu queria fazer essa reflexão. Foram tentadas mobilizações e negociações com o poder público, só que o poder público já não estava mais sob o comando de gente disposta a ouvir a população e negociar com ela. Disposta a dialogar, claro. Não, o poder já estava na mão dos tecnocratas, que de cima para baixo, com a truculência própria do Afonso Celso e Companhia Limitada, impuseram o aumento da passagem e ponto final. Já nem sei mais quantos aumentos de passagem houve depois disso. Sim. Né? Então, eu penso que a gente tem que refletir, na lógica dos retalhos, né, sobre a significação do processo em questão, mas tem que pensar também a longo prazo. O que isso significa em termos de uma maior mobilização das pessoas? Que setores estão mobilizados? Que setores estão envolvidos? Como é que essa mobilização se mantém? Etc. Enfim, legal. Vou comentar isso no final aqui da nossa conversa. Mas eu separei aqui também, Mauro, diga, uma poesia, se você me permitir. Opa! Vou reproduzir aqui, como término da nossa conversa de hoje, também publicada na época, né, depois que o imposto, quer dizer, que a revolta do Vintém já tinha acontecido e se estava naquela situação de uma lei que estava em vigor, mas que não se conseguia colocar em prática. Então,
um jornal publicou esse poema ironizando a monarquia. Veja como você tem a utilização política daquilo que era a reivindicação Sim. popular, né? Sim. Importante. Isso pode acontecer tanto numa direção quanto na outra. É preciso que a gente fique atento. Então, o poema de um tal Matias Carvalho, que eu estou tendo o prazer de conhecer aqui junto com vocês. Conheci quando li o poema, preparando aqui o nosso encontro. O Imposto do Vintém. É o título. Da poesia. Exatamente. E diz assim: e o rei sentiu-se mal. Fora sinistro o dia. Passou-lhe no frontal a contração sombria, que marcava a convulsão tempestuosa interna. Pois que, leproso o cão ousara sujar-lhe a perna. À sombra dar um passo. O diamante régio sentir manchas na luz de sua grande esfera. O verme avolumou-se em proporção de fera. Ter o arrojo brutal, o grande atrevimento de contestar a cifra do dogma orçamento. Dogma orçamento. E tirar-lhe em cheio ao seu sagrado rosto. Este imposto é ilegal, entre aspas. Eu não pago este imposto. Isto era demais. O rei se sentiu mal. E alguns dizem, né? Com a revolta do Vintém, a ladeira abaixo da monarquia ganha aí intensidade. Por falar em ladeira abaixo da monarquia, no próximo Retalhos da Nossa História, o Retalhos de número 38, nós vamos tratar dos movimentos populares abolicionistas, que tiveram um papel relativamente desconhecido pelo povo brasileiro, mas fundamental para o fim do tempo em que as pessoas eram feitas escravas no país. É isso, né, Pedro? Sim, e são movimentos que justamente se constituirão, se desenvolverão neste contexto de monarquia ladeira abaixo, né? Que a revolta do Vintém contribui de maneira importante para estabelecer. Então, é um clima de fim de festa. Sim. Né? E nesse clima, movimentos abolicionistas ganharão uma força grande. A própria revolta do Vintém será retomada na discussão política, nas articulações, né? Em prol da abolição, que finalmente vai acontecer 8 anos depois. E se nós vamos falar de movimento abolicionista no próxima semana, no Retalhos de número 38, com esta aula, nós encerraremos o ciclo do século XIX no curso Retalhos da Nossa História. Aí fazemos uma suspensão por algumas semanas. Ainda não definimos, né, quantas semanas, Vamos Pedro? definir essa semana, Mauro, que aí a gente propõe já na semana que vem, né? É isso aí. Apresenta. Qual vai ser a extensão do curso sobre o Jesus Cristo histórico? Já se sabe, já sabemos que a primeira aula vai ser, evidentemente, sobre o Samba Enredo da Mangueira, que é ele que pauta o nosso curso sobre o Jesus Cristo histórico. Então, a primeira aula do curso será sobre o Samba Enredo da Mangueira. Esse é o contexto. E aí, a partir daí, nós vamos tratar a cada semana de algum aspecto da vida do chamado Jesus Cristo histórico, né, que conforme está registrado nos evangelhos e nas interpretações que foram feitas ao longo da história e mais contemporaneamente desses evangelhos. Já vou avisando, quem quiser ir comprando, um livro fundamental para esse curso do Jesus histórico será o livro do grande teólogo espanhol José Antônio Pagola, Jesus Cristo, uma aproximação histórica. Tem aqui no Brasil, em português, tá bom? Se você quiser ir comprando já. Não é isso, Pedro? Editora Vozes. Editora Vozes. É isso, né? Exatamente. Tá dado o recado? Na semana que vem a gente faz a proposta, né, de uma agenda. Fechou. Como dizem os modernos, demorou. Valeu, Pedro. Foi ótima aula. Obrigado, viu? Sou eu quem agradece, Mauro. Uma saudação a você, de boa semana. Para todo mundo que nos acompanhou, uma boa semana também. E até o dia 17. É isso. Segunda-feira da semana que vem,
no canal Paz e Bem, terça-feira, na Pós TV 247. Para encerrar, o Rieder está perguntando aqui, o Benedito Rieder, o livro sobre Canudos vai sair em março? Vai ser lançado em março, sim. Sai a pré-venda dele agora em março, tá bom? Rieder e turma... Na verdade, já está na internet. Já está. Ah, é verdade, já está na internet. Se você quiser fazer a reserva do livro, já pode fazer no site da Cotter Editorial, tá bom? Exatamente. É isso aí, gente. Paz e bem, turma. Paz e bem, uma boa semana.